Embora seja importante ressaltar a orientação prática da filosofia estoica e notar o papel exercido pelo treinamento ou exercícios em alguns dos textos estoicos tardios, não se deve perder de vista a inter-relação das três partes da filosofia estoica. A ênfase em assuntos práticos nos autores estoicos tardios tradicionalmente levou os comentadores a sugerir que houve um afastamento das preocupações com a lógica e a física em direção a uma preocupação quase total com a ética. A discussão na sessão anterior demonstrou que a divisão entre o discurso filosófico e o treinamento ou exercício, de fato, atravessa todas as três partes tradicionais da filosofia, de modo que é possível falar de física prática e lógica prática ao lado da ética prática, representadas pelas três áreas de estudos, assim como ética teórica ao lado da lógica teórica e física teórica, os três tipos de discurso filosófico. Assim, uma mudança de foco para assuntos práticos não necessariamente envolve priorizar uma das três partes da filosofia em detrimento das outras. É importante para os estoicos que assim seja, porque cada uma das três partes do sistema estoico é necessária para que sua filosofia subsista. Nenhuma parte pode ser adequadamente compreendida sem ao menos algum entendimento dos conceitos centrais desenvolvidos nas outras partes. Por exemplo, o objetivo ético de viver de acordo com a natureza dependerá naturalmente de ao menos algum entendimento das características da natureza, o domínio da física. De maneira similar, o objetivo ético de liberdade das emoções dependerá do entendimento dos conceitos epistemológicos de juízo e assentimento que dão origem às emoções, pertencentes ao domínio da lógica. Críticos antigos também entenderam isso. Por exemplo, Sexto Empírico pensou que poderia minar o conceito estoico de uma arte de viver se pudesse mostrar que seu conceito epistemológico de uma representação adequada era questionável. Cícero fez seu expositor do estoicismo proclamar que o sistema estoico é uma coisa tão bem composta, tão bem estruturada, tão bem combinada, de maneira que bastará a deslocação de uma letra para todo o edifício ruir. Sem dúvida, este era precisamente o pensamento de Sesto. Tudo o que ele precisava fazer era remover um tijolo da estrutura e todo o edifício poderia desabar. A inter-relação sistemática das três partes da filosofia estoica era uma força, mas também potencialmente uma fraqueza. Embora se pudesse distinguir as três partes da filosofia em nosso discurso, na prática, seja essa especulação teórica, seja ação humana, é impossível que se separem por completo umas das outras. Conforme vimos, o processo de divisão é vital para os propósitos educacionais, mas Sêneca nos lembra que dividi-la é de fato útil, mas fragmentá-la não. Essa estreita inter-relação entre as três partes da filosofia reflete uma unidade orgânica aludida nos famosos símiles de que tratamos antes. A filosofia é como um ovo ou é como um ser humano. A rejeição de Posidônio ao símile do campo fértil foi precisamente porque ele não capturava essa unidade orgânica da mesma maneira. De fato, se fôssemos mais precisos, deveríamos dizer que a filosofia propriamente dita é uma unidade orgânica.
uma disposição orgânica e material da alma que pode transformar a maneira como vivemos. É apenas o discurso filosófico que pode ser dividido nas três partes, mas mesmo assim, cada parte do discurso filosófico depende de conceitos que pertencem às outras partes. No contexto da natureza interrelacionada do sistema filosófico estoico, Epiteto, sempre orientado para a prática, insiste na necessidade do estudo da lógica. Quando um de seus alunos interrompe e diz que estudar lógica é perda de tempo, pois isso não o ajudará a melhorar seu caráter, Epiteto responde dizendo como podemos esperar fazer isso, a menos que sejamos capazes de definir o que esperamos melhorar e sejamos capazes de distinguir entre verdade e falsidade. Em outro lugar, Epiteto responde a alguém que exige ser convencido da necessidade da lógica, dizendo que a única maneira de fazer isso é usando um argumento. Então, se o questionador quer saber se a lógica é necessária ou não, ele deve primeiro ser capaz de julgar se esse argumento é válido ou não. Assim, a lógica é necessária até mesmo para responder à pergunta de se a lógica é necessária. Fica claro, portanto, que até mesmo os estoicos mais práticos reconheceram explicitamente a necessidade de uma parte potencialmente não prática do sistema estoico, como a lógica formal. É a lógica que nos voltaremos primeiro em nossa exposição do sistema estoico.